consultar um cardiologista, um médico, né, para a gente poder orientar. A chance de efeitos colaterais geralmente são menores, né? E baixo, como é tudo em medicina, a gente tem que sempre levar em consideração os riscos e os benefícios, né? Nesse caso do remédio colesterol, quando ele é bem indicado, o benefício em relação à redução do colesterol e além disso, independente do nível de redução de colesterol, só o fato da pessoa estar usando o remédio já há uma redução de risco em redução de eventos como infarto, derrame e também redução de mortalidade, independente da redução do LDL. Então, em pacientes que têm a necessidade do remédio, é importante saberem que o uso da medicação vai trazer o benefício a longo prazo, se tomado de forma contínua, né? Não, vou parar 3 meses, não. Se tomado de forma contínua, vai trazer o benefício a longo prazo de reduzir eventos e até mortalidade, né? E os efeitos colaterais são muito pequenos comparados com esses efeitos a longo prazo, né? Que o remédio vai estar. Então, em medicina é assim, a gente sempre tem que pesar o risco-benefício, porque geralmente as medidas têm 2 lados, né? Sim. E a gente precisa entender isso, analisar cada paciente e poder fazer o melhor para cada um. Né? E hoje a gente tem tecnologia para isso, né? A gente está falando sobre prevenção. Hoje, igual você disse sobre a questão do remédio de colesterol. Muitas das vezes você não vai precisar de exame, você já faz o diagnóstico só em conversar com o paciente. Aí você esse já é de alto risco. A história familiar dele já é alta, né? Então esse é um paciente que eu preciso acompanhar de perto, o LDL dele tem que ser X. Medicina de precisão, igual o Dr. Juliano disse. Não tem um número mágico, é menor que 160 e acabou. É isso aqui. Não. Cada pessoa tem uma meta a ser cumprida. Estratificação de risco, né? Exatamente. Apesar de toda a tecnologia, a gente pode... A angiotomografia, eu reestratifico esse paciente que tinha a cara de não ter doença, agora tem, né? É uma tecnologia que veio da cardiologia, né? Ajudar muito. E a gente vê que a questão de exposição mesmo, mudança de estilo de vida, tá tudo muito intricado, é um contínuo, né? E sobre, então, a consequência. Vamos entrar nas consequências logo. A gente, então, tem um paciente obeso, tabagista, dislipidêmico, que o Dr. Juliano falou de maneira excelente, hipertensão, que a gente já disse, e aí ele começa a sentir, então, dor no peito. E aí? A gente está de frente com que doença? Qual que é a primeira consequência? Vamos dizer que ela é intermediária, será? Ela não é a final, né? Talvez a doença coronariana... Aí chegou onde a gente, até agora, né, discutiu que é o mais importante, a gente diz, em termos de saúde pública, que é a prevenção. O primeiro passo sempre é a prevenção. Agora o doutor Dário colocou uma consequência. Claro que a gente vai ter que fazer por onde, né, Dário? Vamos tentar diagnosticar agora o problema que a pessoa tem, que já passou do ponto de prevenção, aconteceu dela formar uma placa de aterosclerose, né, que não é só o colesterol, a gente já explicou aqui, doutor Alberto, né, hipertensão arterial, o cigarro, a história familiar, tudo isso junto com o colesterol, vai levar à deposição de placas nas coronárias, essas placas podem romper, o rompimento dessa placa, a agregação de plaquetas, né, de um coágulo ali pode fazer o sangue parar, o sangue para de fluir, deixa de chegar o oxigênio no miocárdio, que é a célula do coração, e ele começa a sofrer. E aí a pessoa começa a ter dor, né, e obviamente uma dor muito forte, porque é uma dor de infarto, né? Lembrando que não é só o infarto que dói, né? Não é só o infarto. A pessoa pode ter uma obstrução dessa que seja aguda, que seja formada hoje, mas não obstrui 100%. Então ela pode ter uma angina, que também pode vir a se tornar um infarto nas próximas horas ou dias. Então é importantíssimo a pessoa que está sentindo uma dor torácica aguda, principalmente se tiver esses fatores de risco que a gente tanto falou aqui agora, se tiver mais de 40 anos, né? Se fuma, se tem hipertensão, se tem diabetes, começou uma dor forte no peito, seja irradiada para o braço, para as costas, para a mandíbula, né? Com sudorese, com náusea, às vezes até desmaiando, importantíssimo buscar o atendimento médico de urgência, porque pode ser um infarto, isso que a gente acabou de dizer. Isso aí, uma consequência de tudo isso que a gente está discutindo hoje, fatores de risco para a prevenção para não ter as consequências que são as doenças cardiovasculares. Bem, terminamos o segundo bloco falando sobre o Setembro Vermelho, doenças cardiovasculares, falando sobre hipertensão, dislipidemia, obesidade, cessação de tabagismo, conscientizando a população. E no último bloco a gente volta falando mais sobre Setembro Vermelho.